Abramos a palavra de Deus no Salmo 119. Leremos os 8 primeiros versículos. Salmo 119, os 8 primeiros versículos. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos. Não me desampares jamais. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez, nós estamos diante da Tua santa palavra, ó Pai. Palavra que não volta vazia nunca. Ó Senhor, quão pequenos nós nos consideramos diante da Tua santa palavra. Quão necessitados nós somos de ouvir a Tua voz. Reconhecemos, Pai, a nossa pequenez, a nossa finitude, reconhecemos a nossa incapacidade diante do Senhor. Reconhecemos que os Teus pensamentos são mais altos que os nossos, os Teus caminhos também. E sabemos, Pai, que a Tua palavra fala ao nosso coração, sabemos que o Senhor nos fortalece por meio dela, e é por isso que mais uma vez, nesta noite, nós humildemente pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ensine a Tua palavra, que o Senhor nos exorte naquilo que nós precisamos ouvir de exortação, e que o Senhor nos mostre, Pai, o Teu caminho, a Tua vontade. Ajuda-nos, Pai, a compreender. Ó Pai Santo, não considera a limitação daquele que fala, mas age pelo Teu Santo Espírito, Pai, para que a Tua mensagem não seja como um símbolo que ressoa, mas que seja de fato a Tua palavra falando poderosamente em cada coração. Nós dependemos do Senhor, dependemos do Teu Santo Espírito. Aplica a Tua palavra em nosso coração. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no livro dos Salmos, que também chamamos Saltério, nós temos 3 salmos que são chamados salmos de Torá, ou salmos da lei, salmos que exaltam a palavra de Deus. Estes salmos são o Salmo 1, que nós demos, o Salmo 19, que nós demos também, e o Salmo 119. O Salmo 1, um salmo de Torá, um salmo de palavra, ele é acompanhado por um salmo messiânico, o Salmo 2, que nós cantamos. O Salmo 19, ele é acompanhado também por um salmo messiânico, o Salmo 18. E o Salmo 119, ele também é acompanhado por um salmo messiânico, o Salmo 118. A ideia do servo de Deus que organizou os 150 salmos foi mostrar que tanto a lei de Deus quanto o Messias, tanto a lei de Deus quanto o Evangelho são essenciais para o povo de Deus. Por isso que você tem esta apresentação tripla: a lei do Senhor, o Messias, o Evangelho. A lei do Senhor, o Messias, o Evangelho. A lei do Senhor, o Messias, o Evangelho. Não sei se você já percebeu, mas em todo culto que nós prestamos, nós temos a apresentação da lei do Senhor, nós temos a lei do Senhor fazendo com que os nossos pecados, eles venham à tona, como diz o apóstolo Paulo, avultem, apareçam, mostrem que nós não temos nenhum mérito para estar na presença do Senhor, para na sequência vir o Evangelho e mostrar que em Cristo nós temos a salvação. Então, nós temos essa lição muito clara no saltério de uma forma geral, por meio destes 3 salmos. O Salmo 119 é formado por 176 versículos, que são divididos em 22 estrofes. E por que 22 estrofes? Porque ele é um grande acróstico do alfabeto hebraico. As 22 letras do alfabeto hebraico formam 22 estrofes. Cada estrofe tem 8 versículos. O que nós acabamos de ler agora é uma estrofe, é a letra A. No hebraico, Aleph, a letra A, o equivalente
em português. E é assim no Salmo inteiro. Você tem 8 versículos que começam todos com a letra A. Depois, os próximos 8 versículos começam com a letra B. Os outros 3 versículos começam com a letra C. É claro, o equivalente na língua hebraica. E assim segue. Irmãos, é um maravilhoso poema. Olhe para a tua Bíblia e imagine se os 8 primeiros versículos começassem com a letra A, e se os versículos seguintes começassem com a letra B, e os outros versículos com a letra C, e assim por diante, o alfabeto todo estaria diante dos teus olhos. Foi assim que o Salmo 119 foi construído. É o que nós chamamos de acróstico, não é? Cada versículo do Aleph, da letra A, começa com a letra A e assim por diante. Nas Bíblias mais antigas, e os irmãos mais experientes devem se lembrar disso, nós tínhamos esta divisão, não é? E aparecia em hebraico mesmo, Aleph, Bef, Gimel, Dalef e assim por diante, as letras, as 22 letras do alfabeto hebraico. Por que o salmista fez desta forma? Nós sabemos que o acróstico, ele é um recurso para memorização. E muitos estudiosos dizem que as crianças em Israel, as crianças do povo de Deus, decoravam o Salmo 119. E os pais tomavam, filho, letra A, e a criança recitava 8 versículos. Letra B, e a criança recitava 8 versículos. E era relativamente fácil de decorar, porque toda palavra começava com a letra B. Aliás, todo versículo, os 8 versículos, começavam com a letra característica. A criança se lembrava a primeira palavra e seguia. Observe então que tanto o Salmo 1 quanto o Salmo 19 e o 119 eram essenciais para que a criança percebesse o valor da lei de Deus. Era a base, era o fundamento. A criança colocando no seu coração a importância da lei do Senhor, ela estaria pronta para se alimentar da palavra do Senhor nas suas narrativas, nos seus poemas, nos seus salmos, nos seus provérbios, nas suas histórias, nos seus escritos proféticos. A base é o amor pela lei do Senhor, e a partir daí a criança estaria pronta para receber todo o conteúdo que viria na sequência. Nós temos aqui, meus irmãos, todos os versículos do Salmo 119 exaltando a lei do Senhor, exaltando a palavra de Deus. E como é um poema, há um recurso de utilizar palavras diferentes. E mesmo na língua portuguesa, que é o que nós temos, é claro, nós temos isso de uma forma muito fiel. Em todos os versículos do Salmo 119 você tem termos que apontam para a lei do Senhor. Você tem aqui no nosso trecho, por exemplo, termos como lei, estatutos, juízos, mandamentos, preceitos, decretos. Quando nós comparamos este salmo com o Salmo 19, nós vemos a semelhança das palavras. No começo do Salmo 19, na verdade a partir do verso 7 do Salmo 19, nós temos nesta sequência lei, testemunho, preceitos, mandamento, temor e juízos. E aqui no Salmo 119, os termos são lei, prescrições, caminhos, mandamentos, preceitos e juízos. A partir do verso 7 lá e o começo do 119 são muito parecidos. Os termos são quase que idênticos, comparando o 119 com o 19. Agora, quando nós comparamos o 119 com o Salmo 1, nós encontramos muitas semelhanças também, não nas palavras, mas no ensino, no conteúdo. No Salmo 1 nós lemos, observe, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. No 119, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. O ensino é o mesmo. O verbo andar é utilizado como obedecer. Os dois começam com felizes, bem-aventurados, e a questão da irrepreensibilidade, não é? Está nos dois. No Salmo 1, verso 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
No Salmo 119, verso 2: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Observe especialmente que nestes dois salmos, o bem-aventurado não é aquele que fala, mas é aquele que anda. Nos dois salmos. Eu repito, o bem-aventurado não é aquele que fala, é aquele que anda. Nós sabemos que falar é fácil, não é? As pessoas falam coisas seríssimas, fazem compromissos seríssimos, mas é no andar, é no obedecer que nós somos verdadeiramente testados, se nós estamos nos caminhos do Senhor. É por isso que nesta noite nós vamos falar sobre o que está envolvido com o andar na lei do Senhor, porque o nosso salmo começa: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. O que é andar na lei do Senhor? O que está envolvido em andar na lei do Senhor? Em primeiro lugar, andar na lei do Senhor envolve felicidade. Andar na lei do Senhor envolve felicidade. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Tanto neste salmo, quanto no salmo 1, nós temos os dois iniciando com a expressão bem-aventurados. Bem-aventurados são felizes. O tema é o da felicidade. O saltério, porque começa com o salmo 1, começa falando sobre felicidade. Bem-aventurados, bem-aventurados. O que é felicidade, afinal? O que é felicidade? Irmãos, felicidade, do ponto de vista bíblico, é harmonia em todos os relacionamentos. É o que indica a palavra paz em hebraico, shalom. Shalom, ou paz, é harmonia em todos os relacionamentos. Eu estou bem comigo, eu estou bem com Deus e eu estou bem nos meus relacionamentos ao redor de mim. Felicidade plena é o que nós tínhamos no Éden. No Éden fomos criados em perfeição e lá nossos pais estavam bem consigo próprios, estavam bem no seu relacionamento santo, marido e mulher, e estavam num relacionamento santo com o seu Criador. Mas nós sabemos o que o pecado ocasionou. Felicidade é o que nós encontramos em Cristo Jesus. Cristo Jesus reordena, arruma, conserta o nosso relacionamento. Cristo Jesus nos tira da condição de rebeldes e nos coloca em paz com Deus. Cristo Jesus é o nosso shalom. Nós não somos mais inimigos de Deus, porque nós fomos reconciliados com o Pai. Fomos justificados e agora somos aceitos. Mas felicidade é a busca de todas as pessoas. As pessoas buscam a felicidade. E buscam onde? Elas buscam a felicidade não no Criador. Elas buscam a felicidade nas coisas criadas. Buscam felicidade em relacionamentos. Buscam felicidade nas pessoas. Buscam não na fonte da alegria e da felicidade. Buscam nas coisas que perecem, nas coisas que acabam. É como se elas buscassem a felicidade nos galhos que podem quebrar, ao invés de buscar felicidade na raiz, na fonte. E a fonte da nossa alegria, a fonte, a origem da nossa felicidade é o nosso Criador, é o nosso Deus. Como disse Agostinho, fizeste-nos para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não repousa em ti. Nós poderíamos ver aqui dezenas de textos bíblicos associando felicidade com obediência, felicidade com estar em Deus, felicidade com andar nos caminhos do Senhor. Mas basta nos lembrarmos no início do Sermão do Monte, em que Cristo fala das bem-aventuranças. Ele começa o seu sermão dizendo: felizes são os pobres de espírito, porque terão o reino de Deus. Felizes são aqueles que precisam de Deus, é o que ele quis dizer. Aqueles que reconhecem a necessidade de Deus.
Felizes são os que choram, aqueles que se arrependem dos seus pecados. Felizes são aqueles que percebem que não têm justiça própria. Felizes são aqueles que estão buscando intensamente fazer a vontade de Deus, a justiça de Deus, têm fome e sede de justiça. Felizes são aqueles que são misericordiosos, estes são felizes. Felizes são aqueles que buscam a santificação, que são limpos de coração. Felizes são aqueles que buscam a paz, que são pacificadores. Felizes, por fim, são aqueles que são perseguidos justamente porque andam com Deus e obedecem a Deus. Se você quer procurar pessoas felizes, procure estas pessoas que estão andando nos caminhos do Senhor, os discípulos de Cristo. Estes são felizes. Então, você quer ser feliz? Arrependa-se dos teus pecados. Creia em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, porque não há felicidade nas coisas, não há felicidade nas pessoas e nem nos relacionamentos. A felicidade verdadeira está em Cristo Jesus, está em Deus, Ele é a nossa fonte, nós viemos dEle e nós só nos encontramos quando nós nos encontramos ou reencontramos com Ele, por meio de Cristo Jesus. Ame a Deus, ande obedecendo os mandamentos de Deus, busque uma vida de consagração a Deus, e aí você vai encontrar a verdadeira felicidade. Ora, todos nós temos a experiência de ver pessoas que, por vezes, estão na cama de um hospital, estão sem recursos financeiros, mas são felizes, porque têm Jesus Cristo no coração. E isso basta. O contrário é verdadeiro. Está cheio de gente aí, milionários deprimidos, bilionários tentando tirar a vida, porque não encontram mais razão na existência, buscando suicídio. A felicidade, eu repito, não está em dinheiro, não está em bens, não está em conforto. A felicidade está em Cristo. E quando nós temos Cristo, que é a nossa pérola de grande valor, que é o nosso tesouro, nós temos a felicidade. E nós podemos perder tudo, nós encontramos a verdadeira felicidade. O nosso versículo 1 diz: bem-aventurados, felizes os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Em outras palavras, felizes os que não sofrem repreensão, os que têm uma vida correta e irrepreensíveis, que andam na lei do Senhor, isto é, que obedecem ao Senhor. Felizes os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, aqueles que guardam os seus mandamentos e buscam a Ele de todo o seu coração, não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Felizes são os que obedecem. Perceba como a felicidade está sendo unida e vinculada à obediência, à santificação. O pastor Ligon Duncan, pregando neste salmo, ele disse o seguinte: você não pode crescer em santidade sem crescer em felicidade. E você não pode crescer em felicidade sem crescer em santidade. Elas estão inseparavelmente unidas. Os irmãos que já têm algum tempo aí, alguns anos de vida cristã, sabem que isto é verdadeiro. Sabem que nos momentos em que vocês estiveram mais consagrados, foram os momentos que vocês se acharam mais felizes, com uma consciência tranquila diante do Senhor. Meus irmãos, felicidade e santidade, ou santidade e felicidade, andam juntas. Quanto mais consagrado ao teu Deus você for, mais paz na tua mente, no teu coração você terá. E você experimentará o que Pedro nos diz na sua epístola: alegria indizível, uma alegria que ela é impossível de ser expressa com palavras, uma alegria indizível. Esta é a verdadeira alegria. Eu não sei como está a tua vida hoje, se você se declararia uma pessoa feliz. Eu não sei também como foi a tua semana, porque você está aqui. Mas eu sei com toda certeza que você não será feliz enquanto você não se voltar à origem da alegria, que é o nosso Deus. Não adianta
não adianta buscar em outras coisas. A alegria verdadeira você vai encontrar no teu Deus. Eu repito, eu não sei como você está hoje, mas eu sei que o caminho para a felicidade está no nosso Deus e não está em nenhum outro lugar. É aqui que nós temos a verdadeira alegria, a verdadeira bem-aventurança, que é tão ensinada nas páginas das Escrituras. Quando nós buscamos uma vida de obediência, uma vida de santificação, nós ficamos bem no nosso interior, com paz de espírito, nós ficamos bem com o nosso Deus e os nossos relacionamentos, por consequência, começam a se ajustar. E pode vir a doença, pode vir o desemprego, podem vir os problemas. Se você está em comunhão com o teu Deus, você fica bem, você não desaba, você não esmorece, porque você tem força que vem do alto. Irmãos, aqui está o segredo, aqui está o segredo. A humanidade busca a felicidade, a humanidade trabalha pela felicidade, e isso está revelado. A felicidade está em Cristo Jesus, a felicidade está em nós sermos reconciliados com Deus Pai e voltarmos à casa do nosso Pai, à nossa origem. É aqui que está a verdadeira felicidade, é aqui que a busca termina, é aqui que nós encontramos o sentido, a plenitude, a resposta da nossa vida. Está aqui em Deus. Assim, quanto mais você andar nos caminhos do Senhor, consagrando-se, fazendo a vontade dEle, mais paz interior você terá, mais alegria e felicidade no teu coração. E eu sei que alguns de vocês têm experimentado isso. Então, o que a primeira estrofe deste salmo, estes 8 primeiros versículos, a letra A, nos ensina? Que andar na lei do Senhor envolve felicidade. Mas não só isso. Esta primeira estrofe também nos ensina que andar na lei do Senhor envolve fidelidade. Fidelidade. Em nossos dias, alguns, ao nos ouvirem falar nestas coisas, em obedecer à lei do Senhor, andar na lei do Senhor, eles vão achar que nós estamos exagerando, vão nos acusar de legalistas, não é? De legalistas. Vocês acham que tem que obedecer tudo da Bíblia, vocês são os legalistas. Observe o próximo versículo. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Os mandamentos que Deus nos deu, nos foram dados para que nós obedeçamos. Meus irmãos, hoje no meio evangélico há uma pregação que nós chamamos de antinomista, antinomos, anti-lei, uma pregação anti-lei, que diz o seguinte: lei é coisa do Antigo Testamento, 10 mandamentos é coisa do Antigo Testamento. Pasmem, boa parte da igreja evangélica diz isso, que 10 mandamentos é coisa que passou, hoje nós estamos na graça. Observe que o nosso Senhor Jesus Cristo começa o Sermão do Monte falando sobre as bem-aventuranças e na sequência ele vai fazer o quê? Ele vai ratificar os 10 mandamentos. Ouvistes que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão já é passível de tribunal. Ele vai tornar os 10 mandamentos ainda mais difíceis, porque ele vai resgatar o espírito da lei. Não é apenas matar e ir às vias de fato, é matar no coração. Isso já é pecado, porque lá os fariseus, aqueles sim eram legalistas, né? Eles não matavam literalmente, mas eles matavam no coração e achavam que estavam inculpáveis. E Cristo falou: ei, no coração já é pecado. Adultério começa com os olhos, cobiça começa no coração. Cristo mostra que a lei é muito mais difícil de ser seguida do que supunham aqueles religiosos, aqueles fariseus. Mas observe que Cristo, ele não chegou no Sermão do Monte e disse: olha, esqueçam a lei e agora é outra coisa. Ele confirmou a lei e ele diz isso: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la, eu vim ratificá-la. E ele torna a lei mais impossível ainda de ser
cumprida. Mas no meio evangélico hoje, há esta pregação. Dia do Senhor, guardar dia do Senhor, isso é coisa do passado, agora nós estamos na graça. Ir à igreja todos os domingos, isso é coisa de fundamentalista. Confrontar pecados, isso é coisa de xiita. Ao invés de excluirmos pessoas do reino, é o que dizem, nós deveríamos incluir cada vez mais pessoas. Não importa o que você tem, Deus te aceita, venha de qualquer jeito e não precisa mudar. É isso que as igrejas estão dizendo. Não leem a palavra de Deus para mostrar que todos os pecadores que foram a Cristo com seus pecados foram perdoados e exortados a mudarem de vida, a de fato se tornarem novas criaturas. É isso que a Bíblia faz conosco. Mas há um evangelho leve, um evangelho falsificado, um evangelho diluído com açúcar, que é pregado nessas igrejas, que diz, venha do jeito que você estiver e continue desse jeito que Deus te aceita. Não aceita. Deus chama pecadores para conversão, Deus chama pecadores para arrependimento, para mudança de vida, e Ele tem poder para mudar vidas. Mas é necessário de fato esta conversão, esta mudança. Para muitos evangélicos hoje, obedecer virou sinônimo de legalismo, mas a palavra está ecoando, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Na sequência do texto, tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos, então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Em outras palavras, e aqui eu vou citar uma outra tradução da Bíblia, meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos, então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Eu citei a NVT, Nova Versão Transformadora. O sentido aqui, meus irmãos, destes textos, ou deste texto, é mais ou menos este: Senhor, que o meu desejo é que eu seja firme, que eu seja obediente. Assim, quando eu ler os teus mandamentos, eu não ficarei decepcionado comigo mesmo. Este é o sentido aqui do texto. Senhor, me ajuda, tomara sejam firmes os meus passos. Tomara, Senhor, que eu observe os teus mandamentos. Então eu não ficarei decepcionado quando eu ouvir novamente a tua palavra sendo pregada e eu constate de que eu não estou cumprindo nada. Essa é a ideia aqui do texto. Talvez você já tenha se sentido assim. Toda vez que a Bíblia fala sobre compromisso, você pensa, puxa, eu preciso resolver isso na minha vida. Eu estou meio descompromissado. Toda vez que a Bíblia fala sobre guardar o dia do Senhor, você pensa, puxa, eu estou em falta nisso, Toda vez que Deus fala com você sobre culto doméstico, você pensa, ainda não consegui fazer isto. Que decepção. Então, até quando você vai ficar adiando obediência ao teu Deus? Até quando você vai ficar sendo decepcionado porque você não está tendo passos firmes na lei do Senhor? Até quando? Você vai esperar Deus pesar a mão sobre você, se é que já não está pesando, porque o pai disciplina o filho a quem ama, e se estás sem disciplina, diz o autor bíblico, veja bem, se não sois bastardos, porque o pai disciplina o filho a quem ama. Até quando você vai ficar na desobediência, achando que Deus vai tolerar o teu pecado? Até quando? Então, a oração sincera do salmista aqui é, Senhor, tomara que os meus passos sejam firmes, tomara que eu obedeça os teus mandamentos, para que eu não tenha que me envergonhar, para que eu não tenha que me decepcionar toda vez que eu ouvir a tua lei. Tomara que eu avance na obediência, tomara que eu cresça, que eu amadureça espiritualmente. É isso que nós temos que fazer. Meus irmãos, da mesma forma que a obediência e santificação trazem alegria, desobediência e displicência trazem tristeza. E há muitos crentes tristes dentro das igrejas, por um único motivo, porque não têm sido obedientes.
São crentes no domingo, quando dá segunda-feira, mudam uma chavinha e agem como se não fossem mais crentes. Não leem a palavra, não oram, não meditam, não obedecem, vivem uma vida como se Deus não existisse. São ateus práticos. Então, não reclame de que você anda tão triste, tão decepcionado com a vida, se você não tem andado nos mandamentos do Senhor, não tem amado ao Senhor, não tem se consagrado ao Senhor. O inverso é verdadeiro. Sem busca ao Senhor, o que você terá será tristeza. E se você é filho, a mão de Deus pesando sobre você, trazendo mais tristeza. É certo que é uma tristeza que produzirá arrependimento, porque você vai sofrer, você vai chorar, e aí você vai se arrepender, e aí você vai voltar. Mas precisa passar por esse processo? Você não pode voltar antes? Você não pode obedecer ao Senhor? Senhor, tomara sejam firmes os meus passos, e eu observe os teus preceitos. Precisa esperar a disciplina do Senhor que dói tanto? Não precisa, você já sabe o caminho. Dê um rumo na tua vida, arrume a tua vida, assuma o compromisso com o Senhor, fique firme nos caminhos do Senhor, ame ao Senhor, faça o culto doméstico, guarde o dia do Senhor, busque ao Senhor todos os dias da semana. O desejo do salmista é este: tomara sejam firmes os meus passos. Andar na lei do Senhor, meus irmãos, envolve fidelidade. São muitos os textos, eu trago apenas alguns. Provérbios 28:20, o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Mateus 25, na parábola dos 10 mandamentos, o nosso Senhor Jesus: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E a promessa àqueles que são fiéis no Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, andar na lei do Senhor envolve esta fidelidade, este esforço nosso em obedecer ao Senhor. Então note, andar na lei do Senhor envolve felicidade, envolve fidelidade e, por fim, envolve dependência. Os 2 versículos finais desta estrofe falam sobre dependência. A primeira é dependência de conhecimento. Veja o verso 7. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido teus retos juízos. Quando é que a minha gratidão será de todo o coração? Quando eu tiver aprendido os retos juízos. Essa é a dependência. A ideia é que quanto mais eu conhecer a Deus, mais grato eu serei. Ou invertendo, quando é que você será mais grato ao teu Deus? Quanto mais você conhecer o que Deus fez pela tua vida. Quanto mais você conhecer o que Deus fez por você, mais grato você será. Então, render-te-ei graças com integridade de coração, com todo o meu coração, quando eu tiver aprendido os teus retos juízos. Na medida em que eu vou conhecendo os retos juízos de Deus, o meu coração vai se enchendo de gratidão. O conhecimento de Deus é como que combustível para a nossa gratidão. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós percebemos quem Ele é. O Deus gracioso, o Deus bondoso, o Deus longânimo, o Deus que nos ama, o Deus que mandou Cristo para morrer no nosso lugar. Mais conhecimento de Deus traz mais gratidão ao nosso coração. A outra dependência, que é o versículo final, ela é mais ampla. É a dependência que temos de Deus para obedecê-lo. Há pouco tempo aqui nós falamos sobre a fidelidade, não é? Sobre obedecer os mandamentos do Senhor e obedecer à risca. Mas, meus irmãos, afinal, quem de nós consegue obedecer todos os mandamentos do Senhor? Quem de nós consegue obedecer plenamente à lei de Deus? Qual de nós consegue obedecer a Deus em todos os seus mandamentos? Nós sabemos a resposta: ninguém. Ninguém. E o salmista também se coloca aqui como este ninguém. Observe o verso final que fecha a primeira estrofe: cumprirei os teus decretos, não me desampares,
jamais. Este pedido final é o da dependência. Senhor, eu vou obedecer ao Senhor, mas não me desampara, não me desampara. Eu preciso do Senhor. Olha que coisa linda, meus irmãos, o final dessa estrofe. Não me desampares. 3 traduções diferentes, Revista e Corrigida, Nova Versão Internacional e Nova Versão Transformadora. Revista e Corrigida. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Nova Versão Internacional. Obedecerei os teus decretos, nunca me abandones. E a NVT. Obedecerei os teus decretos, por favor, não desistas de mim. Esse é o espírito aqui do salmista. Não me desampares. Senhor, eu vou obedecer os teus mandamentos, mas não me deixe sozinho. Não me desampare. Eu preciso do Senhor para obedecer os mandamentos. Este é o ensino aqui, meus irmãos. É de dependência. Não é um arroubo vitorioso dizendo, eu vou lá, eu vou obedecer mesmo, eu sou bom, né? Como o fariseu que esmurrava o peito, aliás, quem esmurrava era o publicano, né? Como o fariseu que orava de si para si mesmo, dizendo, graças te dou, porque não sou como este publicano. Não é esse tipo de atitude diante de Deus, mas é a atitude de que, Senhor, eu vou obedecer os teus mandamentos, mas não me desampare, fica comigo, porque nós sabemos que é Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Não depende da nossa força, nós dependemos de Deus. Sem a ajuda de Deus, nem o salmista, nem eu, nem você conseguiremos obedecer à lei de Deus. Nós dependemos de Deus para obedecer a sua lei minimamente. Nós somos pecadores, incapazes de cumprir totalmente a lei de Deus. Tiago diz que qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Cristo é a nossa salvação aqui também, porque Cristo foi aquele que, como segundo Adão, obedeceu, esse sim, toda a lei, toda a justiça. E ele fez até mais do que precisava. Você se lembra que Cristo foi ser batizado por João Batista? E era um batismo para remissão de pecados, e Jesus não tinha pecados. E João Batista estranhou, Senhor, eu é que deveria ser batizado pelo Senhor? E ele respondeu a João Batista, deixa-me, porque importa cumprir toda a justiça de Deus. Todo o caminho que um judeu faz nesta vida cristã, eu vou cumprir todo o caminho. E Jesus orava mesmo sem ter pecado. Jesus jejuava mesmo sem ter pecado. Jesus passava horas de comunhão com seu Pai, mesmo sem ter pecado. Ele cumpriu toda a justiça, tudo que nós deveríamos fazer e não fazemos, Jesus Cristo fez. É por isso que Paulo, divinamente inspirado, diz que ele é o segundo Adão. O primeiro Adão veio e desobedeceu e caiu. Cristo, como segundo Adão, veio e obedeceu fielmente, plenamente. Paulo, escrevendo no capítulo 5, diz, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Assim, para andar na lei do Senhor, você deve confiar de que você depende de Deus e de que esta lei foi completamente cumprida em Cristo Jesus. E se nós estamos em Cristo Jesus, nós não temos mais a obrigação impossível de cumprir toda a lei, nós nunca conseguiríamos. Mas se nós estamos em Cristo Jesus, Ele cumpriu. E a justiça de Deus, a justiça de Cristo, ela foi atribuída a nós, ela foi imputada a nós. Houve uma inversão. Na cruz do Calvário, os nossos pecados foram lançados em Cristo e as justiças de Cristo foram lançadas sobre nós. É por isso que Deus olha para nós hoje e já não vê rebeldes, inimigos, Ele vê justificados. Ele nos vê com a capa de Cristo que cobriu os nossos pecados. Nós estamos justificados diante do Senhor. As nossas vestes foram justificadas com o sangue do Cordeiro.
Ele fez tudo que nós não conseguimos. E nós dependemos do Senhor para andar nos seus caminhos. Concluindo, meus irmãos, nos Salmos, o bem-aventurado não é aquele que fala, mas é aquele que age, é aquele que anda nos seus caminhos. A evidência está no obedecer, está no dia a dia, está naquilo que nós fazemos e naquilo que nós falamos em obediência ao Senhor. Os nossos irmãos do passado, os puritanos, tinham um ditado que era o seguinte: os teus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir as tuas palavras. Os teus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir as tuas palavras. Querendo dizer que aquilo que nós fazemos fala muito mais alto do que aquilo que nós professamos. O teste da obediência está na nossa vida, quando nós saímos destes portões para fora. É aí que nós andamos na lei do Senhor, entendendo que está envolvido andar na lei do Senhor a felicidade. Ande nos caminhos do Senhor e você encontrará caminhos de alegria, caminhos de refrigério, caminhos de paz para o teu coração, alegria indizível, paz que excede a todo entendimento, alegria verdadeira. Andar nos caminhos do Senhor envolve esta felicidade que o mundo tanto procura e que está disponível aos eleitos, aqueles que têm sido atraídos pelo amor de Deus. Andar na lei do Senhor envolve fidelidade. Nós devemos nos esforçar em obedecer ao Senhor. Ele se agrada da nossa obediência. Cristo disse: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Façam o que eu vos mando. É assim que nós agradamos o nosso Redentor. E com a consciência muito firme de que nós dependemos de Deus. Não podemos ser soberbos como os fariseus, mas como o salmista disse: cumprirei os teus decretos, Senhor, mas não me desampares jamais. Eu preciso do Senhor para obedecer ao Senhor. Que Deus assim também nos abençoe. Amém.